Tenho uns déjà vus estranhos e especiais. Funciona assim: eu estou assistindo um comercial e do nada tenho um déjà vu. No caso, eu tenho o mesmo estado emocional que todos nós temos, que é sentir com nitidez e outras composições emocional de que aquele momento já aconteceu. Só que esse que estou falando, ele faz do momento um novo momento, mas relativo à solução ou aprimoração. Exemplo, eu estava assistindo um comercial e do nada tive o déjà vu. E o que era para acontecer, aconteceu. Diferente, mas me mostrando um novo ângulo de possibilidade. Exemplo, eu tive a sensação de que eu já tinha visto o comercial, mas a reprodução foi outro roteiro, só que muito mais desenvolvido, mas no estado de déjà vu. Resumindo, em estado de déjà vu, eu vi um comercial perfeito. Digamos que esse déjà vu me mostrou um perfeito comercial ao ver um outro comercial. Mas olha essa parte interessante. Esse estado de perceber soluções apareceu em um dos estados de determinadas porcentagens de sono, ao eu ter determinada porcentagem de consciência e de inconsciência. Eu passava por fases, entre elas uma de alta capacidade de raciocínio, e era surpreendente com a percepção de solução. Era intensa, teve uma percepção de como jogar um objeto e ele cair exatamente como deveria. Tive várias percepções, e ao ter a percepção eu fico muito surpreendido, como se eu não visse solução para um quebra-cabeça muito difícil e do nada esse momento me mostrasse a solução. Agora olha outra parte interessante. O déjà vu do comercial, eu tive ele de olhos abertos em uma situação muito rara, pois eu estava com muitíssimo sono e ao mesmo tempo forçando meus olhos ficar abertos para assistir TV. E o que aconteceu foi que eu atingi a porcentagem de inconsciência necessária e o meu cérebro captou o comercial e construiu um outro perfeito em cima do que estava passando na TV. E tem mais uma terceira capacidade, que é ao eu estar em estado consciente, ao ouvir uma música que eu nunca ouvi, geralmente são aquelas músicas que não têm direitos autorais. Ao eu ouvi-las em situações raras, eu tenho tipo um déjà vu e monto uma melodia simultaneamente e altamente linda. Uma melodia, um refrão musical, uma música muito bonita. E se essa música fosse produzida, eu iria ouvi-la vários dias seguidos. Acredito que elas também é bonitas para outras pessoas. Eu não pesquisei muito sobre esse fato, mas um rápido raciocínio apontou para que isso seria consequências provenientes do estado dos sonhos. Eu sou um especialista em rastreamento de sonhos e isso seria a junção de minha personalidade projetiva associada a uma misteriosa condição inconsciente. Inicialmente, para eu obter essas informações foi muito difícil, pois eu precisava fazer o mesmo processo que se faz em um computador para transferir um arquivo de uma pasta para outra pasta. No caso, seria passar as informações do estado dormindo para o estado acordado. Isso é raro nessa fase de bom raciocínio. E eu tentei tirar proveito dessa condição uma vez e me arrependi muito. O processo foi, ao eu entrar no estado necessário, eu tinha a percepção racional. Só que quando eu acordava, eu esquecia, mas sabia que eu tinha visto. E para eu lembrar, eu tinha que trazer para o estado acordado. No caso, eu tinha que copiar e colar. E eu não sabia. E tentei de uma forma e deu certo, mas jamais irei repetir. Mas após a eliminação do campo PC, eu passei a ter só um pouquinho desse estado, pois eu precisava ter um determinado sono que não tinha mais. E também perdi a total capacidade de entrar no estado especial de conforto emocional. Esse estado também eu só entrava nesse sono. Acredito que ele ainda existe, mas jamais consigo ter consciência dele em estado inconsciente e muito menos trazer ele para o estado consciente, que seria fazer minha consciência percebê-lo nos dois estados. Quando eu estava nele, o meu zigomático maior ficava ativado e ao sair desativava. Falo isso porque consigo observar meu físico enquanto estou dormindo.
isso que sei de muitas coisas que aconteceu com meu corpo enquanto eu dormia. Entre todos os meios de observação, eu optei por via constatação cerebral de consciência e não por vídeo, uma que abrangem os dois estados, físico e psíquico, e é uma percepção em tempo real, eu acompanhando a cada detalhe dos fatos. Se fosse vídeo, eu ficaria sem entender absolutamente nada do que aconteceu, e ainda poderia ficar com medo, pois um simples campo de espasmo inteligente, ele vai pros dedos das mãos e belisca o meu corpo para eu acordar. Imagina isso em um vídeo, como eu iria saber e entender?